Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá? Continuar a nossa história de Roma. Continuaremos hoje a falar sobre a República Romana. Em nossa última aula, falamos das modificações ocorridas com a República. Trabalhamos o conceito de República. Hoje, abordaremos a expansão romana no período republicano. Vamos lá? Muito bem. O que significa a expansão romana? Significa expansão territorial. Vimos que quando falamos de Roma, falamos da cidade de Roma, assim como falamos em cidades-estados gregas. A diferença é que Roma se transforma em um império. Roma crescerá do ponto de vista territorial para além da cidade. Primeiro, em uma expansão interna, em toda a Península Itálica, e depois em uma expansão externa. E é isso que veremos. No século V a.C. a 3 a.C., temos a cidade de Roma dominando totalmente a Península Itálica e avançando para o norte da África, para Cartago. Falaremos muito de Cartago. Os cartagineses eram os principais rivais dos romanos do ponto de vista da inibição da expansão territorial. Os cartagineses, um povo extremamente comercial, representavam uma contenção às pretensões expansionistas de Roma. Roma teria, portanto, que lutar contra os cartagineses para efetivar essa expansão externa. E é o que veremos agora. Como será que Roma venceu o domínio dos cartagineses? Vamos lá. Temos aqui a representação da Segunda Guerra Púnica. Mas Guerra Púnica, o que seriam essas guerras? Temos 3 guerras chamadas de guerras púnicas. Quem são os punos? Punos são os fenícios ou cartagineses, que dominavam grande parte do Mediterrâneo. E foi justamente contra eles que os romanos travaram 3 guerras para eliminar o domínio cartaginês, principalmente no mar Mediterrâneo. Na Primeira Guerra Púnica, temos o início da expansão romana, a vitória romana. Na Segunda Guerra Púnica, como podemos observar no mapa, temos aí grande parte do que vai ser conquista dos romanos. E na Terceira Guerra Púnica, a destruição completa dos cartagineses. Não sobrou pedra sobre pedra em Cartago. Seria totalmente destruída pelos romanos. Vamos ver isso com mais detalhes? Vamos lá. Olhe bem. Temos aí, como disse então, guerras púnicas, fenícios, punos, cartagineses. De 264 a 146 a.C. A Primeira Guerra, como eu disse, vitória romana e anexação. Vamos especificar agora as regiões anexadas: Sicília, Córcega e Sardenha. As ilhas que eram extremamente influenciadas por Cartago. Na Segunda Guerra Púnica, o exército romano venceu o exército cartaginês, liderado por Aníbal Barca. Uma das batalhas mais importantes da história de Roma. Aníbal Barca vai ser então vencido pelos romanos. E por fim, a Terceira Guerra Púnica, onde Cartago é invadida e dominada pelos romanos e sua população escravizada. Como eu disse, a cidade foi totalmente destruída. No século II ao século I a.C., a expansão do território de Roma com a anexação da Macedônia, da Síria, da Grécia, da Península Ibérica, da Gália, da Transalpina. Tô errado? É Gália Transalpina.
Eu falei que a Gália Transalpina. Da Gália Transalpina e do Egito. Vamos lá? Vamos ver um pouco mais dessa história? Bem, qual foi o reflexo dessas guerras púnicas? O que elas teriam trazido de bom e de ruim para a história de Roma? Vamos analisar cada um desses reflexos, ou seja, cada uma dessas consequências. A primeira, um aumento territorial. Com esse aumento territorial, temos um aumento das grandes propriedades, dos latifúndios. Eu tenho, então, uma elite agrária que passa a dominar como nunca em Roma, o que iria exacerbar as desigualdades sociais. Temos o aumento da produção agrícola, que teoricamente leva a um aumento populacional. A princípio, esse aumento agrícola, obviamente, foi positivo. Temos uma ampliação do número de escravos, óbvio, porque existem duas formas de conquista dos escravos, como já vimos, ou através da escravidão por dívidas, ou através das guerras de conquista. Com a expansão territorial, obviamente, mais escravos foram adquiridos. O número de escravos cresce assustadoramente a partir dessa expansão. Temos uma maior arrecadação de impostos, ou seja, com o aumento das riquezas, o Estado nessa administração vai também arrecadar mais impostos. Uma intensificação do comércio, da circulação de moeda e da circulação de moedas. A moeda passa a ser cada vez mais usada, principalmente com os produtos que vêm dessas regiões conquistadas. O êxodo rural. O que significa esse êxodo rural? Muitas pessoas saem do campo e vão para as cidades. E um aumento, portanto, do desemprego. Não havia nas cidades emprego para todas as pessoas. Como podemos observar aqui, temos aspectos negativos e aspectos positivos da expansão. Esses aspectos, tanto positivos quanto negativos, acabariam gerando vários fatores que levariam à crise da República Romana. Essa crise, ela acabaria desencadeando uma mudança no próprio sistema político romano. Continuando. Toda essa tensão social acabaria fazendo com que vários legisladores tentassem promover reformas. Por quê? Várias revoltas, tanto escravas quanto revoltas da plebe, pela reivindicação de direitos, acabariam ocorrendo em Roma. Vou repetir, tanto revoltas da plebe quanto revoltas escravas. Temos aí uma das mais importantes revoltas escravas, que é a revolta de Espartacus, tema de filmes já. Na verdade, várias revoltas escravas foram temas de grandes filmes de Hollywood. Temos também as revoltas da plebe, principalmente na reivindicação por terras. E foram justamente essas revoltas que levariam alguns tribunos, alguns políticos, a tentarem promover algumas reformas para expandir esses direitos dessa população menos favorecida. É o que vemos aí, em 133 a.C. a 122 a.C., com a intensificação das tensões sociais, os tribunos da plebe, os irmãos Tibério e Caio Graco, tentam promover aquilo que seria um ponto fundamental de discórdia em Roma, a distribuição de terras. Portanto, eles tentam promover uma reforma agrária. Essa reforma agrária, essa tentativa de reforma agrária e a tentativa por parte desses tribunos de expandir esses direitos à plebe acabaria levando primeiro ao assassinato de Tibério e depois ao assassinato de Caio Graco. Ou seja, aqui já temos essa polarização política que levaria ao assassinato daqueles que tentam promover qualquer tipo de benefício social. Isso levou a um fortalecimento político dos militares. O medo das tensões por parte da elite romana acabaria fazendo com que os militares, esses que são responsáveis pela própria expansão de Roma, acabassem por adquirir cada vez mais poder, o que
acabaria gerando e sendo mais um fator para a crise da República Romana, que desencadearia na mudança de sistema, como já mencionei aqui, e acabaria estabelecendo o império. Na próxima aula, veremos então como se dá essa crise de forma mais pormenorizada, e como se estabelece o império em Roma. Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês!